Nesse vídeo eu vou trazer para você algumas estratégias que são utilizadas por grandes investidores no mercado de criptomoedas e com isso entender como eles conseguem estar do lado certo do movimento do preço do Bitcoin. Na maioria das vezes, eles olham o momento atual do mercado e conseguem extrair as melhores oportunidades. Se eles podem, você também pode. Eu sou Emerson Antunes e quero convidar você para deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal da Foxbit. E eu tenho uma pergunta para você. Você já imaginou se você tivesse decidido investir em Bitcoin quando o preço estava oscilando na região de 15 a 16 mil dólares? Pois é, o preço do Bitcoin, sem olhar para trás, dobrou de valor de novembro de 2022 para cá e suavemente engatou uma quinta marcha, superando a região de 30 mil dólares. Eu tenho acompanhado o movimento institucional ao longo dos anos e, do ponto de vista gráfico, existem fortes indícios que este otimismo pode continuar. Quando ele, o investidor, se senta confortavelmente diante do gráfico do Bitcoin e decide investir no mercado de criptomoedas, sua principal estratégia é identificar de uma maneira simples se existe algum tipo de tendência de alta ou de baixa no gráfico de preços ou se porventura existe um movimento lateral. E para isso geralmente utiliza um gráfico semanal como este que estamos analisando. É claro que o tempo gráfico inicial depende muito do perfil de cada investidor. Agora, se você mergulhar de cabeça comigo nesse estudo, você conseguirá entender que a análise gráfica do Bitcoin e do mercado de criptomoedas como um todo é dividida em algumas fases importantes. O fato é que, depois de entender o movimento do preço do Bitcoin em um tempo gráfico maior, o investidor consistente, aquele que coloca o dinheiro no bolso constantemente, ele reduz o tempo gráfico para encontrar o gatilho para a sua tomada de decisão. Nesse gráfico do Bitcoin que eu escolhi para estudar o movimento do preço, está claro como uma água límpida que o gráfico semanal apresenta um movimento de alta que teve início em novembro de 2022, quando registrou a sua mínima na região de preços de 15.400 dólares. De lá para cá, observamos topos e fundos ascendentes com rompimentos de topos anteriores e com os compradores de frente para a batalha, defendendo em suas trincheiras as suas posições a cada novo ataque dos vendedores. Depois de identificada a tendência principal, o investidor dá uma olhada em seu gerenciamento de risco, que é parte fundamental de sua estratégia para o sucesso de suas operações no mercado financeiro tradicional e não poderia ser diferente no mercado de criptomoedas. O gerenciamento de risco é algo muito pessoal e cada um precisa saber claramente quanto de capital está disposto a colocar em risco em cada operação. Mas a premissa básica é que eventuais perdas não afetem a estrutura de investimentos. Voltando para o gráfico de preços e agora já identificada a tendência, nesse caso uma tendência de alta, o investidor precisa saber onde estão os principais pontos de suporte e resistência, ou seja, onde ele precisa ou onde ele pode obter apoio e onde ele precisa ser mais agressivo. Eu aprendi observando os gráficos que essas regiões de suporte e resistência estão concentradas em regiões de preço onde foram criados order blocks e desequilíbrios. Nesse caso do Bitcoin, em seu último movimento de baixa, que se tornou uma bandeira de alta, a mínima do preço encontrou um suporte em um desequilíbrio criado na semana de 13 de março. A semana de 19 de junho criou um novo desequilíbrio e a expectativa é que o movimento de alta prossiga caso consiga romper com consistência o último topo criado na semana de 10 de abril, quando o preço atingiu uma máxima em 31 mil dólares.
Uma outra estratégia utilizada por investidores é a observação de padrões gráficos. E um padrão gráfico muito utilizado para a tomada de decisão é a observação do famoso ombro cabeça-ombro e o ombro cabeça-ombro invertido. No gráfico semanal do Bitcoin, nós temos 3 mínimas importantes a serem observadas para identificar a possibilidade da formação de um ombro cabeça-ombro invertido. A mínima da semana de 13 de junho de 2022, a mínima da semana de 21 de novembro de 2022 e a mínima da semana de 6 de março de 2023. Observe que o movimento de alta após a mínima de 13 de junho de 2022, então tivemos uma máxima mais baixa, registrada na semana de 15 de agosto de 2022, atingindo uma região de preço de 25.200 dólares. Observe também que após a mínima da semana de 21 de novembro, tivemos um movimento de alta que superou um topo anterior de uma estrutura local da semana de 31 de outubro de 2022. E foi em direção à resistência criada na semana de 15 de agosto, na mesma região de 25.200 dólares, na semana de 13 de fevereiro. Após esse movimento, tivemos um pullback um pouco mais profundo, chegando à mínima de nosso ombro direito do padrão gráfico estudado na semana de 6 de março. Esse movimento foi um teste em uma região de suporte de um desequilíbrio de alta criado na semana de 9 de janeiro deste ano. O rompimento da máxima da semana de 13 de fevereiro valida de certa forma a percepção dos investidores para a formação de um ombro cabeça-ombro invertido. Com o ombro esquerdo em 13 de junho, a cabeça em 21 de novembro e o ombro direito em 6 de março. E o alvo para esse tipo de movimento seria a projeção da região de preços da suposta cabeça até a resistência de 25.200 dólares. Esse movimento projeta para um alvo de 100% em 41 mil dólares. Apesar da análise gráfica e a análise de padrões ser subjetiva, são estratégias utilizadas por grandes investidores para visualizar os possíveis movimentos futuros do preço, sempre com o olhar atento à movimentação da oferta e demanda institucional. A você que tem sede por conhecimento e que ficou comigo até o final deste vídeo, espero que este estudo possa ajudá-lo de alguma forma a entender que existem inúmeras estratégias que são aplicadas antes da tomada de decisão de comprar ou vender. E eu ficaria muito feliz se você deixasse o like nesse vídeo e, se ainda não está inscrito, inscreva-se e clique no sininho para ativar todas as notificações. Um forte abraço e até a próxima!